Muitos terapeutas sabem, em teoria, como estruturar uma sessão de terapia cognitivo-comportamental. Mas, na prática, muitos relatam dificuldades em situações como interromper o paciente, definir a agenda da sessão ou encerrar o atendimento no horário previsto. E, na maioria das vezes, isso não acontece por falta de conhecimento técnico. A dificuldade costuma estar em outra dimensão da prática clínica, a habilidade de comunicação. A comunicação é uma das principais ferramentas do terapeuta e, inevitavelmente, a forma como nos comunicamos também é influenciada por quem somos. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Principalmente no início da jornada clínica, muitos terapeutas percebem que o seu estilo de condução da terapia tem bastante relação com o seu próprio jeito de se relacionar no mundo. Parte disso pode estar relacionada a traços de personalidade. Um dos modelos mais conhecidos da psicologia da personalidade é o Big Five, que descreve 5 grandes dimensões: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Esses traços não determinam a prática clínica, mas podem influenciar o estilo de comunicação do terapeuta. Por exemplo, o traço de extroversão pode impactar a forma como o profissional conduz a conversa. Alguns terapeutas tendem a ser naturalmente mais expansivos e diretos. Outros possuem um estilo mais reflexivo, observador ou reservado. Nenhum desses estilos é melhor ou pior, certo ou errado. Mas eles podem influenciar, por exemplo, a facilidade para fazer perguntas, direcionar a sessão ou interromper o paciente quando necessário. Além dos traços de personalidade, nossas crenças e pensamentos automáticos também podem interferir na comunicação clínica. Por exemplo, um terapeuta pode ter pensamentos como: se eu interromper o paciente, ele pode achar que estou sendo invasiva. Se eu direcionar demais a sessão, posso parecer controladora. Se eu falar sobre limites, posso prejudicar o vínculo. Quando esses pensamentos não são percebidos, o terapeuta pode acabar evitando intervenções que são importantes para o andamento da terapia. E um exemplo clássico disso aparece na organização da sessão. Imagine a seguinte situação: o paciente começa a relatar vários acontecimentos da semana. Fala sobre o trabalho, depois sobre um conflito familiar, depois sobre algo que aconteceu no trânsito, depois sobre um problema na faculdade. Todos esses pontos podem ser importantes. Mas se a sessão segue apenas nesse fluxo narrativo, durante 50 minutos, por exemplo, muitas vezes não há tempo para explorar nenhuma situação com profundidade, identificar pensamentos automáticos ou trabalhar intervenções específicas, percebe? Nesse caso, o terapeuta até possui o conhecimento técnico necessário, mas a dificuldade está em direcionar a sessão por meio da comunicação clínica. Uma forma de fazer isso, por exemplo, poderia ser dizer algo como: entendi que aconteceram várias situações importantes na sua semana. Para aproveitarmos melhor nosso tempo, que tal escolhermos uma delas para entendermos com mais profundidade o que aconteceu e como isso te afetou? Perceba que a intervenção continua sendo diretiva, mas ao mesmo tempo colaborativa e respeitosa. Outro momento em que a comunicação clínica se torna especialmente importante é nas psicoeducações. Explicar o modelo cognitivo, a estrutura da terapia ou o papel ativo do paciente exige clareza e sensibilidade. Não se trata de dar uma aula para o paciente, como falamos em um vídeo aqui do canal. O objetivo é traduzir conceitos psicológicos em uma linguagem que faça sentido para a experiência dele. Quando isso acontece, o paciente passa a compreender melhor o processo terapêutico e consegue se engajar de forma mais ativa na terapia. A comunicação também é fundamental no momento de encerrar a sessão. Quando o encerramento não é preparado, a sessão pode terminar de forma abrupta ou ultrapassar o tempo previsto. Por isso, é útil sinalizar o fechamento alguns minutos antes do final. Uma forma de fazer isso pode ser dizer algo como: temos cerca de 10 minutos antes de encerrarmos. Gostaria de fazer com você um resumo do que conversamos até aqui, ouvir o que foi mais importante na sessão e pensarmos juntos no que pode ser útil trabalhar durante a semana. Dessa forma, o encerramento passa a ser parte do processo terapêutico e não apenas o momento em que a sessão termina. Outro ponto que costuma gerar desconforto entre terapeutas é a comunicação de limites e aspectos administrativos da clínica. Falar sobre regras de funcionamento do atendimento, cancelamentos, horários ou honorário, às vezes pode parecer ameaçar o vínculo terapêutico.
Mas quando esses aspectos são comunicados com clareza e transparência e desde o início, eles costumam fortalecer o enquadro terapêutico e não enfraquecê-lo. Tudo isso nos leva a um ponto importante. A comunicação clínica também envolve autorreflexão do terapeuta. É importante que o profissional tenha momentos para pensar sobre a própria prática. Perguntas como: em quais momentos da sessão eu me sinto mais confortável para intervir? Em quais momentos eu evito intervir? Que pensamentos surgem quando preciso interromper, direcionar ou estabelecer limites? Essas reflexões muitas vezes acontecem em espaços como supervisão clínica ou no próprio processo terapêutico do terapeuta. Outro aspecto importante é lembrar que cada paciente pode ativar coisas diferentes no terapeuta. Alguns despertam maior necessidade de cuidado, outros podem evocar frustração, insegurança ou dúvida. Perceber essas reações não significa que algo está errado com o terapeuta. Significa apenas que a relação terapêutica é um espaço relacional vivo, onde diferentes dinâmicas podem emergir. E é justamente por isso que o desenvolvimento clínico não acontece apenas atendendo pacientes. Ele também acontece quando o terapeuta consegue refletir sobre o que acontece dentro da sessão. Nesse sentido, a supervisão baseada em competências tem ganhado destaque como um modelo estruturado de desenvolvimento clínico. Ela organiza o aprimoramento do terapeuta em diferentes dimensões, integrando 3 funções importantes da supervisão: a função formativa voltada ao desenvolvimento técnico, a função normativa relacionada aos aspectos éticos e de responsabilidade profissional e a função restauradora, que oferece um espaço de apoio para que o terapeuta possa elaborar as dificuldades e sustentar o exercício da prática clínica. Porque, no fim das contas, comunicação clínica também é uma habilidade que se desenvolve. Ela não depende apenas de conhecer técnicas da TCC, mas de aprender a utilizar a própria presença do terapeuta como instrumento clínico. Saber quando direcionar, quando aprofundar, quando interromper e quando simplesmente acompanhar o processo do paciente. É nesse percurso que o terapeuta deixa de apenas aplicar técnicas e passa a desenvolver competências clínicas que integram conhecimento, postura terapêutica e habilidades de comunicação. Quando isso acontece, a clínica deixa de ser apenas um conjunto de intervenções e passa a se tornar um trabalho intencional e consciente. Se esse tema fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Existe algum aspecto da comunicação clínica que você gostaria de ver abordado em um próximo vídeo? Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!